Inclusive, acho que um ponto importante, né, que você traz aí, esse embate, né? A gente tem aí política monetária de um lado, política fiscal do outro, elas não estão caminhando na mesma direção. A gente percebe, né, de um lado, o Banco Central tentando segurar ali, né, essa corda para não, né, termos aí um disparo da inflação em relação a esse consumo, principalmente. Por um outro lado, a gente ainda tem ali uma política fiscal que vai ser votada aí, um novo arcabouço que vai trazer aí algumas regras, mas num primeiro momento a gente vê aí uma política, né, mais expansionista em relação aos gastos, que traz, acho que, um movimento em direções opostas. A minha pergunta é o seguinte, né, diante dessa expansão de gastos que a gente tem visto, gastos públicos especificamente. Alguns especialistas, eles até acreditam, né, que o próprio arcabouço fiscal em si não vai ser, talvez, suficiente, mesmo com algumas das travas ali colocadas no arcabouço fiscal, ele não vai ser suficiente para essa equalização, né, para conseguir equalizar essa expansão dos gastos, né? O baixo crescimento do Brasil, muito impactado pela questão do juro real alto. Eu queria entender, a inflação ainda desancorada, eu queria entender se na sua visão, algumas pessoas, alguns especialistas, eles acreditam que o Brasil possa caminhar, não num curto prazo, mas num prazo um pouco maior, para um risco de dominância fiscal, onde a política monetária em si não conseguirá mais ter esse controle da pressão inflacionária, né? Você acredita que realmente a gente possa estar caminhando por um risco de dominância fiscal ou seria um exagero pensar desta forma? Olha, Paula, é exatamente essa preocupação que o Roberto Campos tem. Nós vimos isso em 2014, vamos lembrar, 2014, vésperas de uma corrida presidencial, o governo aumentou muito as suas despesas. O que aconteceu em 2015? Uma recessão de 3,5%, se eu não me engano, uma queda do PIB dessa intensidade, com uma inflação de 2 dígitos. Algo que a teoria econômica não explica, né? Você tem uma queda da produção, dos preços, mas a inflação sobe, a quantidade produzida cai, mas os preços sobem numa recessão, queda da renda, queda do emprego, mas os preços sobem. Então, isso tudo por conta do ambiente fiscal extremamente expansionista. Temos esse risco, sim. Claro, tem aí uma luz no final do túnel, que é o arcabouço fiscal, mas ele não surte efeitos de curtíssimo prazo, e essa é uma grande preocupação do Banco Central, porque ele sabe que essa inflação ela vem se alimentando, e se nós olharmos os resultados ontem do Focus, mostram que tem uma resistência de uma inflação de 4% até 2026, e vale lembrar que o centro da meta é 3% para 2025, então essa resistência na redução da inflação justamente por essa postura expansionista do lado fiscal, e de que parece, né, que parte do governo não compreende que a política monetária depende da política fiscal mais restritiva, né? Desculpe, é claro, a gente entende que o Brasil tem diferenças sociais, regionais muito grandes, e que parte da população precisa de algum apoio do governo, mas não dá para ser um apoio constante nesse momento de ajuste da política monetária, porque a inflação é um custo muito maior na vida da sociedade e dessa parcela da sociedade de menor renda do que, claro, a questão do Bolsa Família. Tem que ter um certo equilíbrio que o governo, que acabou de assumir, ainda não entendeu, parece. E eu queria, né, trazer aqui um pouco da sua percepção. Quais são, né, na verdade, as percepções em relação ao crescimento, né, de 3,6%, por exemplo, no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2022, a perspectiva em relação à redução do déficit, em comparação com essa projeção do orçamento, que era ali, né, inclusive também de 2,2% do PIB. Entender um pouquinho também das suas projeções em relação a estes dados. Olha, surpreendeu de forma muito positiva, né? O IBCBR no primeiro trimestre. A Austin já tinha um viés de alta na revisão das nossas projeções de crescimento e revisamos o PIB deste ano de 2023, passou para 1,4% a nossa projeção, para 2024 também para 2%. Mas veja, ainda é muito baixo. Nos últimos 10 anos o Brasil cresceu em média 0,6%. É muito baixo para um país emergente que precisa crescer pelo menos 3,5% para reduzir a taxa de desemprego. Mas surpreendeu de forma positiva a IBCBR e, por um lado, a gente comemora, porque é uma surpresa positiva, por outro lado, claro, o Banco Central mantém a luz amarela, porque
reforça essa resiliência, né, da atividade econômica em desacelerar diante ainda de um processo de política monetária restritiva. Então, ou seja, por um lado a gente comemora, mas por outro lado tem essa preocupação, e aí as apostas de redução da taxa de juros foram jogadas mais para frente. Na Austin também nós tínhamos uma expectativa de possível redução para junho, mas depois veio a decisão do Banco Central de manter a taxa de juros em maio, com uma comunicação ainda dura, né, severa, em relação a esse cenário de resistência do mercado de trabalho e da atividade econômica. Então, a Austin acredita que talvez em agosto possa iniciar um processo de redução da taxa de juros, mas de forma branda. Então, ou seja, ainda é um cenário, de um lado, satisfatório, já que a atividade econômica não está se deteriorando de forma acelerada, então isso é um ponto positivo. Por outro lado, isso traz um cenário de uma taxa de juros um pouco mais elevada por um pouco mais de tempo, com uma inflação ainda resistente, né, na casa ali dos 6%. A Austin tem 5,8%, também já tínhamos isso nas semanas anteriores, o Focus ontem determinou 5,8%, então estamos convergindo para o mesmo nível.